Nós temos estudado às quintas-feiras sobre as 7 cartas do Apocalipse, e hoje eu creio que nós vamos entrar na quarta carta, que aborda uma igreja que talvez seja mais complexa, mais complicada, escatologicamente é a igreja que mais tempo está sobre a face da terra, na sua essência, e que mais tem influenciado a igreja nos dias de hoje. Ela está muito presente ainda hoje, embora escatologicamente ela, como temos falado, os 3 momentos das cartas do Apocalipse, uma delas é escatológica, que representa um momento na história da igreja nos últimos 2000 anos. Um segundo momento é que durante esses últimos 2000 anos a igreja sempre esteve presente. Todas essas 7 sempre existiram em algum lugar sobre a face da terra. E o terceiro é que é uma igreja que se aplica na individualidade da nossa vida. Quando nós podemos nos identificar com uma das 7 igrejas, com algumas das 7 igrejas, ou com uma, mas nas suas qualidades e defeitos, e por isso nós podemos aplicar esses ensinos para a correção da nossa própria vida, para que possamos ser agradáveis a Deus. E quando chegamos na igreja de Tiatira, nós vemos que ela é a mais extensa carta, e ela vai tratar sobre alguns assuntos que vocês vão perceber que é muito presente no dia de hoje. Começa dizendo assim, capítulo 2 de Apocalipse, verso 18. Capítulo 2 de Apocalipse, verso 18, diz assim: ao anjo da igreja de Tiatira escreve. O anjo é o pastor, é o responsável, aquele que está à frente da igreja. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo a quem? A Jezabel, para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostituta, doente, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita, das obras que ela promove. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente e coração, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não julgarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor e ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe daria autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá em pedaços, como se fossem objeto de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Tiatira é uma igreja que aparece com algumas figuras que reportam ao Velho Testamento, que é a figura de Jezabel. Ele fala que é uma igreja saudável, é uma igreja boa, é uma igreja que tem muitas qualidades. Quais são essas qualidades? Conheço as tuas obras, verso 19 diz: conheço as tuas obras, conheço o teu amor, conheço a tua fé, e conheço o teu serviço, e conheço também a tua perseverança. E dentro disso, conheço que as tuas obras são mais numerosas, as últimas, do que as primeiras. Ou veja que temos uma igreja aqui que apresenta qualidades que são fantásticas diante de Deus. É uma igreja que ama a Deus. É uma igreja que serve a Deus. É uma igreja que está em constante trabalho. É uma igreja que tem fé. É uma igreja que começou num ritmo e aumentou o seu ritmo de produtividade. No final ela está produzindo muito mais do que no começo. Quando nós esbarramos nesta igreja, nós vemos que Jesus se apresenta para ela de que maneira? Eu sou aquele que tem autoridade. Normalmente quando se fala dos olhos de fogo e os pés de bronze, é que ele demonstra autoridade, brilho, poder, majestade, é aquele que enxerga todas as coisas, aquele que tem autoridade sobre tudo e
pisa sobre tudo, Ele é aquele que rege todas as coisas. Então Ele está dizendo, imagine assim, a imagem de Jesus com os olhos de fogo, normalmente quando é relatado na Bíblia, é aquela figura que gera medo, gera espanto, gera reverência, falando, uau, que fantástico que é esse ser. Não é um ser fraco, não é um ser sem poder, não é um ser sem autoridade, mas é um ser pleno de autoridade, e diante dessa autoridade devemos nos prostrar, devemos reverenciar e devemos reconhecer o poder e a autoridade que Ele tem. Então Jesus se apresenta assim, olha, eu sou aquele que os seus olhos são como chamas de fogo, que vê todas as coisas, que penetra todas as coisas, que enxerga todas as coisas e que tem domínio sobre todas as coisas. Temam, se submetam, porque se há alguém que deve ser temido, sou eu. Se há alguém que deve ser reverenciado, sou eu. Eu sou aquele que tem autoridade. Até aqui estamos bem? Daí ele chega na igreja e começa a elogiar a igreja. Olha, vejo que vocês têm todas estas qualidades, mas vocês têm um problema terrível. Qual é esse problema? Existe no meio de vocês uma mulher chamada Jezabel. Jezabel, ela é uma mulher que profetiza. E como profetiza, a ideia do profetizar é alguém que se levanta como sendo boca de Deus, que ensina como sendo Deus ensinando, que fala como se fosse Deus falando, e ela profetiza, ela ensina, e é interessante que o ensino dela, ela consegue seduzir os servos, os meus servos. Veja o que diz o verso 20: tenho porém contra ti que toleras esta mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, que não somente ensina, mas ainda seduz a quem? Os meus servos. Ela não está seduzindo o mundo, ela não está seduzindo aqueles que estão longe de Deus. Ela está falando, ela está na igreja seduzindo os meus servos a fazerem o que? A praticarem a prostituição. Aqui é uma prostituição, entenda, não é a prostituição física. O que é prostituição aos olhos da Bíblia? Prostituição aos olhos da Bíblia é toda a relação sexual fora da instituição natural que Deus estabeleceu para que o sexo pudesse ser realizado. A instituição que Deus estabeleceu para que o sexo pudesse ser livre é o casamento. Então, dentro do casamento, o sexo é livre, o sexo é lícito, o sexo é honroso. Fora do casamento é chamado de prostituição. Existem algumas variações da prostituição. Já ouviram falar o termo fornicação? O fornicação é o sexo entre solteiros. É quando um solteiro, um menino e uma menina solteira começam a se dar aos deleites do sexo. É chamado de fornicação. A prostituição envolve já um nível mais profundo, que não envolve relacionamento, mas envolve o sexo pelo sexo, onde as pessoas se entregam sem compromisso, sem responsabilidade, entra o nível de prostituição, e alguns tornam isso até um fator de renda, vendem o seu corpo. Existe o adultério. O adultério também é a relação sexual ilícita fora do casamento, que é o que? A relação sexual entre uma pessoa casada e uma solteira, ou entre duas pessoas casadas. Então isso é adultério. Mas de forma geral, todas essas, a fornicação e o adultério, se enquadram também como prostituição. Isso é na dimensão o quê? Física, humana. E na dimensão espiritual? A dimensão espiritual envolve o quê? A prostituição. A prostituição é quando homens ou mulheres começam a se relacionar com um Deus que não é o Deus verdadeiro, que não é o Deus Jeová nem seu Filho Jesus Cristo. Se relacionam com os ídolos, se relacionam com imagens, se relacionam, exercem a sua fé não no Deus único. Jesus Cristo, quando nos ensinou a orar na oração dominical, ele disse claramente o quê? E orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele direciona as nossas orações a quem? A Deus o Pai, tá certo? Dá para entender isso? Se você for comigo em Timóteo, vire as páginas da sua Bíblia, vá na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1 Timóteo, capítulo 2, ele estabelece um conceito fundamental sobre a quem fazemos oração.
verso de número 5, capítulo 2. Todos acharam na Bíblia aí? É bom que você leia na tua Bíblia, onde ela afirma: portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não existe outro mediador, não existe outra pessoa que intermedia a nossa relação com Deus. Quando você vai em Hebreus um pouquinho adiante, você está em Timóteo, vai em Hebreus, na carta aos Hebreus, você chega no capítulo de número 10, você encontra a seguinte forma de nos relacionarmos com Deus, verso 19, acharam? Tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia de entrar no Santo dos Santos. O Santo dos Santos é o lugar da presença de Deus. Ele diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez de entrar no Santos dos Santos, através do quê? Como está escrito na tua Bíblia? Através do sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e lavado o corpo em água pura. Guardemos firmes a confissão sem vacilar, confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ele está dizendo: só podemos entrar na presença de Deus através do quê? Do sangue de Jesus, do sacrifício que Ele realizou na cruz. Foi Ele que nos abriu, nos propiciou o caminho para termos acesso a Deus. Em nenhum lugar na Bíblia, em nenhum lugar no Novo Testamento, você vai encontrar referência a santos, santas ou pessoas que possam intermediar a nossa relação com Deus. Há um só Deus, há um só Senhor, há um só mediador entre Deus e os homens. Não existe nada fora disso. Não existe Buda, não existe Alá, não existe Maomé, não existe intermediário a não ser Jesus Cristo, porque Ele foi o único que morreu na cruz do Calvário. Dá para entender isso? E quando o povo de Israel no passado foi chamado para a terra prometida, ele foi chamado para morar na terra prometida e ali servir ao único Deus, Deus Jeová. E eles começaram com o maior pecado deles. Nós até citamos isso na pregação do domingo passado. O maior pecado do povo de Israel foi justamente o que? A idolatria. Que eles começaram a seguir a outros deuses. E Deus chama a idolatria de prostituição. Quem se relaciona com outros deuses, com outros ídolos, com imagens que tomam o meu lugar, essa pessoa está se prostituindo. Não é uma prostituição física, mas é uma prostituição espiritual. Daí você pode pensar, mas qual a severidade dos ídolos no quesito prostituição? Isso fica bem claro em 1 Coríntios, quando nós vamos lá em 1 Coríntios, vá comigo, no capítulo número 10 também, onde sobre a idolatria, ele fala sobre o perigo de prestarmos cultos a qualquer ser que não seja Deus, nem Jesus Cristo. Olha o que ele afirma aqui, verso 18, diz assim, capítulo 10, verso 18: considerai a Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Ou seja, dentro do conceito judaico, quem comia no altar se tornava participante ou se tornava responsável pelo que comia no altar. Agora nós vamos realizar a ceia do Senhor, que é o participar do pão e do cálice. O que simboliza para nós isso? Simboliza o quê? Que aquele pão e aquele cálice de suco de uva representam Jesus que foi moído, ferido por causa dos nossos pecados. Ele passou por uma metamorfose, descendo do céu, sendo Deus se fez servo, como servo se fez homem, como homem servo, foi fiel até a morte de cruz. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos dizendo: eu estou participando do altar e eu estou sendo participante do mesmo sacrifício, assumindo o quê? Que se Cristo morreu por mim, eu estou morrendo para o mundo para viver para Jesus.
é uma aliança em que envolve duas partes e responsabilidade das duas partes. Não é isso que nós fazemos na ceia? Nós lembramos o que Jesus Cristo fez e nos comprometemos: vou levar a sério o que Jesus Cristo fez e vou honrar essa aliança com Ele, fazendo a parte que me cabe, porque eu tenho uma aliança com Cristo. E Jesus disse: fazer isso todas as vezes que vos reunirdes, até que eu volte, até que eu venha. Vocês vão anunciar a minha morte, vocês vão anunciar a minha ressurreição e vocês vão anunciar a minha volta. Então a aliança é isso. E aqui ele está falando que os que comiam no altar antigamente, eles também se tornavam o quê? Associados ao Deus que era servido naquele altar. Se o altar era Jeová e eles participavam do culto a Jeová, com quem eles compactuavam? Se quando nós celebramos a ceia, comemos do pão e comemos do cálice, nós estamos compactuando com quem? Fazendo um pacto com quem? Com Jesus Cristo. No Velho Testamento, o povo participava do sacrifício e fazia um pacto com quem? Com Deus, com Jeová. E olha o que ele diz aqui. Então, verso 9: o que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que ele cita, eles por quê? Porque quem faz parte da verdadeira igreja não se dobra diante de nenhum outro ídolo. Não importa o nome que tenha, a aparência que tenha ou a beleza que tenha. Ele diz: que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam, culto, louvor, oração, o que diz o texto? Na tua Bíblia, está escrito na tua Bíblia, quero que você leia aí. É a demônios que o quê? Que a sacrificam e não a Deus. Está escrito na tua Bíblia, não estou inventando. Está dizendo o quê? Que quando você se senta na mesa, ou presta culto, presta louvor, ou faz oração a qualquer outro que não seja Jesus, você está prestando culto a demônio. Está escrito isso na tua Bíblia. Estou inventando? Tem como argumentar contra isso? Então, a seriedade do texto é muito grande. Então ele está falando de uma igreja, lá em Apocalipse, Jesus está falando de uma igreja que está fazendo o quê? E vamos terminar aqui a sequência que ele diz: antes de que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados a quem? Demônios. Quando uma pessoa se senta na mesa dos ídolos, ela está compactuando com o demônio. É sério isso? É muito sério. É muito sério. Então pense bem como você se posiciona, porque não sou eu que estou falando, eu só estou lendo algo que está escrito onde? Na Bíblia. E daí você vai falar: mas na igreja não, a Bíblia é a mesma. É a mesma, está escrito a mesma coisa. Está escrito a mesma coisa. Se você for comigo em João 14, Evangelho de João 14, olha o que Jesus Cristo diz. Verso número 13. Vamos começar com 12. Em verdade vos digo, capítulo 14, verso 12. Em verdade vos digo, que todo aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em nome de quem? Em meu nome. Tudo que pedirdes em meu nome vos será o quê? Isto farei, a fim de que meu Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então está falando: se você tem que fazer oração, faça oração para quem? Para Jesus. Jesus está dizendo isso. Quando você for orar, quando você for pedir, peça para quem? Para mim. Jesus está dizendo isso. Beleza? Então quando nós chegamos lá em Apocalipse capítulo 3, qual é o problema? Que esta mulher, ela está inserida no contexto da igreja, e ela está seduzindo quem? Os servos de Deus a praticar a prostituição. Só que é uma prostituição muito mais severa. Por quê? Veja só, no decorrer da história da igreja, escatologicamente, qual o tempo que valeria esta narrativa? Seria aquele período que vai ali por volta do ano 475
até aproximadamente 1500, 1470, 1480. É o período mais longo da história da igreja, que é chamado de Idade Média ou Idade das Trevas. Isso é um dado histórico, é chamado historicamente Idade das Trevas. Embora a Idade das Trevas ela foi chamada, a primeira vez que apareceu esse nome não foi naquela época, foi aqui por volta de 1700 que foi usado pela primeira vez o termo Idade das Trevas. Mas a Idade das Trevas por quê? Porque o mundo mergulhou em profundas trevas de crendices, de valores, de conceitos que iam diretamente contrário à Bíblia. Por exemplo, um dos problemas, como que a igreja vai se desenvolver? Por semana passada falamos que a igreja vem dos apóstolos, chega ali no ano 100, morre João, o último apóstolo de Cristo, e começa o segundo período da igreja, que seria a igreja de Esmirna. Daí, passando esses primeiros, os discípulos dos apóstolos, dos primeiros apóstolos, começa o terceiro período, que é a igreja de Pérgamo, que é a igreja perseguida pelo Império Romano. A igreja de Esmirna é perseguida pelo Império Romano, e a igreja de Pérgamo ela começa no ano 300, quando Constantino se converte, e como imperador romano ele começa a estabelecer o quê? A adesão do Estado, o vínculo do Estado à igreja e o Estado protegendo a igreja. Então a igreja se torna aceitável na sociedade. Quando chega no ano 400, 100 anos depois de Constantino, surge um homem chamado Bonifácio I. E Bonifácio I, ele unifica a igreja. Ele unifica de forma geral as igrejas e ele estabelece aquilo que é a Igreja Católica Apostólica Romana. E a Igreja Católica Apostólica Romana ela vai reinar absoluta do ano 418 aproximadamente até o ano de 1517, quando começa a Reforma Protestante. E este período foi chamado justamente o quê? De Era das Trevas, porque este período fez com que a igreja, aliando-se ao Estado, ela tomasse não só uma posição espiritual, mas uma posição de governo. Só que daí você vai descobrir o quê? Que o Império Romano ele termina. O último imperador romano, ele é deposto em 475. Em 418, Bonifácio começa a Igreja Católica Apostólica Romana. Em 475, com a queda do Império Romano, o Império Romano se desmantela e começam a formar vários grupos, vários comandantes romanos que tinham poder, tinham influência, vários nobres, começam a estabelecer aquilo que é chamado de feudalismo, ou seja, eles têm os seus castelos, montam as suas cidades em volta desses castelos e começam a desenvolver o quê? Uma nova forma de governo. Eles começam a reinar sobre o povo, mas sobre todos os senhores feudais, quem reinava? A igreja. Porque quem dava a autoridade do rei, coroava o rei, era a igreja. Porque lembra que a gente falou semana passada que era importante, fundamental para que o rei tivesse o respaldo divino. E a igreja se torna este braço sobrenatural para dar legitimidade ao rei quando ele assumiu o trono. Porque quem colocou o rei lá foi Deus. Então, se Deus colocou o rei lá, nós não podemos nos manifestar contra ele, nós não podemos nos levantar contra ele. Ele é representante de Deus, mesmo sendo corrupto, mesmo sendo promíscuo, mesmo sendo violento, mesmo sendo injusto. Para vocês terem uma ideia, nesse período, a igreja apoiava a questão do suzerano. Olha só a situação que chegava, a igreja apoiava isso, porque ela apoiava os reis, e os reis falavam: olha, se vocês estiverem, basicamente a sociedade se dividiu em 3 classes, era tido como a nobreza, era tido como o clero e o resto, que era a plebe. Eram 3 classes sociais. Para vocês terem uma ideia, a igreja apoiava o rei se mantinha no poder, o rei sustentava a igreja. Os recursos do rei iam para a igreja. A igreja sustentava o rei sustentava a igreja. E o povo sofria. Chegava ao ponto de um dos direitos do senhor feudal, sabe qual era? O direito de tirar a virgindade da noiva no dia da noite de núpcias. Então a igreja fazia o casamento da noiva e o senhor feudal ia no casamento e pegava a noiva e ia até a primeira relação sexual com a noiva e não o marido.
Dá para entender isso? Por quê? Porque o povo era propriedade da monarquia, o povo era propriedade da igreja, o povo era propriedade do soberano, porque tudo era feito em nome de Deus, tudo feito em nome de Deus. Então ele chegava no casamento e ia lá e falava: você vai casar? Tá bom, a primeira noite é minha, depois aí você faz o que você quiser. E a igreja fazia o quê? Aceitava, se calava, numa boa. Por quê? Eu não posso me levantar contra, porque se eu me levanto contra, perco os recursos, perco o apoio. Então se mantinha aquela política de boa vizinhança. Então a questão era tão depravada, tão fora de controle, mas a igreja se mantinha numa certa ação. Eles evangelizavam, querendo ou não, devemos muito à igreja católica. Quem trouxe o evangelho primeiramente no Brasil? Os jesuítas. É lógico, junto com o conceito do cristianismo, vieram coisas boas? Vieram, mas veio muito coisa boa. Quando a Companhia de Jesus Cristo veio, os jesuítas vieram para o Brasil, o número de abuso sexual das indígenas, das mulheres indígenas, era absurdo. A prática de abuso sexual de crianças, de jovens, de homens, dos índios, da simplicidade, era absurda, feita pelos padres, pelos capuchinhos, pelos monges. Então havia um descontrole moral, ético, de princípios. E é interessante que a maior ênfase da igreja não era Cristo, não era a salvação em Cristo, porque a partir desse desenvolvimento religioso, uma das pessoas, dos personagens que começa a se destacar, é a pessoa do diabo. A partir do ano 1000, principalmente a partir do ano 1000, na virada do século X para o século XI, começa então Satanás a ganhar novos contornos. Até então Satanás era uma pessoa, era um anjo, com uma certa apresentação. Daí começa então o desenvolvimento da igreja católica da figura do diabo feio. O diabo feio, o diabo com cara de bode, o diabo com chifres, o diabo com pé de bode, o diabo aquela figura vermelha com tridente. Então você fala, de onde tiraram essa ideia? O que acontece é que a igreja, enquanto no mundo, ela sempre enfrentou dificuldade com a manutenção dos cultos pagãos que vinham dos deuses gregos e dos deuses romanos. E o que acontece? A igreja, muitas vezes, ela começou a fazer o quê? Em nome da religião, ela começou a adotar santos para celebrar, a igreja celebrar festas a santos nos mesmos dias em que os romanos celebravam festas aos seus deuses, ou os gregos celebravam festas aos seus deuses. Então havia uma substituição, isso é chamado de sincretismo religioso. Ou seja, você não precisa mais adorar o seu Deus, porque aquele Deus que faz isso na tua religião, nós temos um santo equivalente aqui na nossa que faz a mesma coisa. E você com isso não desagrada a igreja, não desagrada ao rei, não desagrada o imperador, não desagrada ninguém. E começaram os cultos a estas entidades, e daí vem toda a idolatria que começou a ser desenvolvida na igreja católica. O conceito da igreja católica dos ídolos não foi ídolos para venerar homens santos, mas são os ídolos para substituir os deuses pagãos. E eles então assumem a figura de Pan, o deus Pan da cultura grega, que é justamente um fauno, ele é um sátiro na verdade, que é aquela figura de barbichinha, com chifre de bode, com pés de bode, e ele toca flauta e seduz. A partir dessa figura, eles criam a figura do diabo. Havia um deus, e daí eles começam a trazer para o diabo uma outra conotação. Já ouviram falar que o diabo reina no inferno? Que o diabo tem trono no inferno? Que o diabo tem trono, que ele reina? Isso daí é uma invencionice que começou a ser divulgada a partir do século XI, em que o diabo se tornou um ser temível, um ser que deveria ser temido, algo horripilante, algo horroroso, algo maligno, e ninguém deveria se associar com ele. A única forma de você não se associar com o diabo era você se associar a quem? A igreja. A igreja era a única que podia livrar do diabo.
Até então o diabo não era tão feio. O diabo se torna feio, é feito cada vez mais feio, e é promovido o conceito de inferno, de danação, de medo, e eles começam então o quê? A vender um produto chamado salvação. Por quê? Porque ninguém quer viver com o diabo, porque se você for para o inferno, o diabo está reinando. Mas quando você pega essa ideia do diabo reinando no céu, ela não é nova. O diabo reinando no inferno, ela não é nova. Porque se você pega a mitologia grega, você vai lá e você encontra um ser chamado Hades. Se lembram de Hades? Hades era o deus do submundo, que era tido como inferno, e ele cuidava das almas dos que eram maus. Depois vem a cultura romana. Hades é substituído por Plutão. Plutão também é o deus romano, que é equivalente a Hades, que governa o submundo. E a igreja adotou o quê? Vamos trazer essa cultura do inferno, onde Satanás reina, e em vez de chamá-lo de Hades, ou de chamá-los de Plutão, nós vamos chamá-lo do quê? De diabo. Ou seja, mudar o nome e colocar no centro, na regência do inferno, a pessoa do diabo. E com isso eles faziam o quê? Oprimiam o povo, danificavam a vida do povo, e faziam com que o povo vivesse oprimido debaixo do medo de Satanás, do medo do diabo, do medo do inferno. Nos nossos dias ainda existe gente que está pregando esta mesma mensagem e tentando seduzir os servos de Deus a esta condição? O que vocês acham? Tem muita gente que continua pregando que o diabo está no inferno. Quero te dizer, o diabo não está no inferno. O diabo não foi para o inferno. E o diabo não quer ir para o inferno. Os demônios não estão no inferno. Se lembram quando aquele endemoniado gadareno vai até Jesus? Ele está com aproximadamente, alguns falam, entre 2.000 até 6.000 demônios. Porque 2.000 porcos se lançam, então no mínimo eram 2.000. Porque demônio, ele só pode habitar um corpo de cada vez. Então se eram 2.000 porcos que se lançaram do lado do mar, então eram no mínimo 2.000 demônios que saíram daquele homem. Vocês se lembram que o demônio fala para Jesus? Vieste nos atormentar, vieste nos lançar no abismo. E daí Jesus Cristo, eles pedem para Jesus que não os lance onde? No inferno, porque eles não estão no inferno. O diabo está onde? Você quer saber onde o diabo está? Abra comigo algumas páginas, volte algumas páginas da sua Bíblia. Vai em 1 Pedro. Capítulo 5, verso 8. Quer saber onde o diabo está? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda onde? Em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Sabe onde o diabo está? Em torno da tua vida, em torno da minha vida. O diabo anda em derredor. Você fala, uau, é terrível isso, pastor. Sim, mas você vai no Salmo 91, a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam-se ao... Vocês entendem a diferença de ao redor e em derredor? Ao redor seria mais ou menos, eu tenho uma casa e tenho um quintal. Então, em torno da minha casa, no meu quintal, estão os anjos do Senhor. Isso é ao redor. Ao derredor é o quê? Do lado de fora, dando volta no quarteirão, está o diabo. Tá certo? Beleza? Então o diabo está ao derredor? Está. Paulo diz, se você vai em Efésios agora, capítulo 6, Efésios, ele diz o que? Verso 11 do capítulo 6: revestidos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque ele está ao nosso derredor armando o que? Ciladas. E diz, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra os principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, que estão onde? No inferno? Não, estão nas regiões celestes. É uma dimensão espiritual. O diabo não está no inferno. O diabo não quer ir para o inferno. E os demônios não estão no inferno e eles não querem ir para o inferno. Beleza?
Daí você chega a essa mulher chamada Jezabel e começa a fazer o quê? Ela começa a ensinar a prostituição. Porque a única forma de você ser livre do diabo é você se apegar à igreja. E aí começam certas práticas. Eu mesmo, quando era criança, alguns conhecem esse exemplo, mas uma vez eu fui chamado de madrugada, um rapaz estava possesso numa casa, estava e me chamaram de madrugada, fui lá. A hora que eu cheguei, tinha um menino que era da Assembleia de Deus. Ele estava segurando o endemoniado com uma chave de pescoço no chão. O pai do menino era católico, ele estava com uma cruz de madeira desse tamanho apontando para o menino. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu fui criado num lar católico. À noite, eu tinha pavor do escuro. Eu cobria a cabeça com lençol e ficava segurando um crucifixo debaixo do travesseiro, naquela preocupação. Se aparecer um bicho feio aqui, eu já mostro o crucifixo. Influência de filme, né? Aquele negócio de mostrar pro vampiro o crucifixo ali. É como se mostrar a cruz resolve alguma coisa. Então, se criou essas crendices como forma de se resguardar contra o diabo. E sabe o que é curioso? Você pode perguntar, mas como que aqui o texto está falando de prostituição? Porque ele vai falar no final, ele vai explicar que tipo de prostituição, que não só levava as pessoas a crença em outros ídolos, em outros deuses, colocavam a fé mais em homens e fé na igreja, do poder da igreja livrar, do que do poder de Jesus e de Deus livrar. Que diz o seguinte: qual era a prática deles? A doutrina a doutrina, verso 24 diz: digo todavia a vós outros, das demais de Tiatira, e tantos quantos não têm esta doutrina, e que não conheceram, como eles dizem. O que eles dizem? Percebe que aqui é uma curiosidade. Aqui está falando que eles dizem, e lá fala que é Jezabel. Lá é uma mulher e aqui é um grupo. Dá para reparar essa diferença? Por quê? Nós vamos explicar daqui a pouquinho, mas diz: qual era a doutrina? Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, tantos quanto não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Qual que era a prática que eles começam a desenvolver na igreja? Eles começam a dar mais ênfase em conhecer o diabo do que conhecer a Deus. Eles começam a dar mais ênfase no poder do diabo do que no poder de Deus. Mais do que o diabo pode fazer do que o que Deus pode fazer. Conhece alguma igreja que adota esse mesmo sistema ainda hoje? Olha, se você não fizer campanha de tantos dias, se você não der um dízimo, o diabo vai se andar, o diabo vai rodar, o diabo vai aprontar, porque o diabo, já repararam como a igreja tem feito o diabo um ser poderoso na igreja? Ele é quase onipotente, onipresente, ele vê tudo, ele sabe tudo, ele faz tudo, ele vai destruir a tua vida porque ele tem poder, ele vai destruir a tua vida porque ele é o cara, e algo assim. E nas igrejas, você tem que vir e desfazer, vem aqui, nós vamos fazer 7 semanas de descarrego, nós vamos fazer um culto de desencapetamento total, um desencapetar total. E começa essa preocupação, e daí vem aquele profeta e já diz: eu estou vendo que tem um trabalho de despacho feito contra você, tem feito um trabalho de macumbaria. Alguém já ouviu essa expressão? Foi feito um trabalho de macumbaria contra a tua vida, e parece que o diabo está ali, não tem como fugir dele, e ele está falando: olha, isso é um ato de prostituição. Quando nós começamos a dar mais ênfase para o diabo, conhecer as profundezas do diabo, saber, tem um livro chamado Divina Revelação do Inferno, é uma heresia terrível. E é interessante que vi alguns pastores falando: você precisa ler esse livro, porque depois de ler esse livro, certamente você vai acreditar na existência do inferno. Peraí, sabe quem foi a pessoa que mais falou de inferno na Bíblia? Sabe quem mais falou sobre o inferno na Bíblia? Foi Jesus. A pessoa que mais cita o inferno na Bíblia é Jesus. Agora diga, se Jesus disse que o inferno é real, Jesus disse que o inferno é o que é, a Bíblia diz que o inferno é o que é,
Agora tem que chegar um cara no século 21, escrever um livro e falar: não, agora que vocês vão ler esse livro, vocês vão ter certeza que o inferno é de verdade, porque eu estou falando. Se Jesus falou, não basta. Se a Bíblia diz, não basta. Se o Apocalipse diz, não basta. Mas porque eu tive essa revelação do inferno. E a revelação do inferno lá é muito curiosa. Eu li esse livro, fiz uma análise dele, e daí chega, pessoal, cada dia o inferno é um corpo, tem cabeça, tronco e membros. Cada dia essa pessoa vai numa viagem espiritual e entra no inferno. Daí tem o lugar do tormento dos pastores, que os pastores que largaram a fé, eles são colocados num espeto e são torturados. O negócio é churrasqueira, é pururuca ainda por cima, é pastor pururuca, né? E o negócio vai indo, e chega num lugar que chega uma discrepância tal, em que ele visita um lugar que tem uma arena, onde os seres do inferno ficam assistindo a punição dos que foram servos de Deus, e quem decide a punição é o diabo, que está reinando no inferno, porque aquele lugar tem o trono do diabo. É um coliseu no inferno, onde as pessoas são torturadas, e quem decide o tormento é o diabo. Agora, se o diabo decide quem é o tormento, para que serve o tribunal de Deus? Porque a Bíblia diz que todos serão julgados por Deus como justo juiz. E as pessoas vão nesses devaneios e acreditam nisso. Quantos aqui, não sei quantos já leram livros da Rebecca Brown? Rebecca Brown, na década de 80 e 90, foi um boom nas igrejas evangélicas. Você encontra ainda livros dela nas livrarias evangélicas. Nos Estados Unidos ela é tida como mãe, uma profetisa do satanismo. Ela se coloca como satanista, ela se coloca como ex-satanista, e ela vai falando sobre os que os satanistas fazem, sobre os sacrifícios que os demonistas fazem, sobre tudo aquilo. E quero te dizer, se você ler 2, 3 capítulos daquele, você fica oprimido, porque é uma ministração satânica. Teve um amigo nosso, que ele é médico ginecologista, Dr. Francisco, e um dia ele chegou para mim: Adalberto, não sei se você percebeu, porque naquela época muita gente estava lendo esse livro. Ela escreveu Preparados para a Batalha, e tinha um que era chamado Vaso de Honra, Vaso para a Glória, Vaso de Honra. E ele começou a perceber que muitas mulheres na igreja, mulheres jovens, começaram a sofrer de infertilidade. E daí ele começou: não tem por que você sofrer de infertilidade, não tem por que você não ser fértil. E ele começou a fazer uma análise. Um dia ele vendo um livro, ele viu o livro de ponta cabeça, ele falou: isso daqui é a figura de um útero partido no meio, como um útero impedido de dar. Daí ele foi perguntando para todas essas mulheres, todas tinham uma coisa em comum, sabe qual era? Todas tinham lido esse livro, e todas estavam inférteis. Por quê? Porque liam isso, ela chegou no ponto de dizer o seguinte: você pode repreender o diabo, você pode jejuar e orar para ganhar autoridade para repreender o diabo, mas você não tem autoridade de repreender os satanistas. Então o que é que acontece? Você pode impedir o diabo de entrar na tua casa, mas você não pode impedir os satanistas. Os satanistas, eles teriam o poder de fazer o quê? Eles podem sair do corpo, naquilo que é chamado de viagem astral. Eles vão até a tua casa em espírito, e eles podem pegar um copo e jogar na tua cabeça. Eles podem pegar uma faca e jogar na tua cabeça. Então o diabo, ele não pode entrar na tua casa porque você é crente, porque o Espírito Santo está habitando ali, porque você busca Deus e se consagra na tua casa a Deus. O diabo não entra, mas o satanista entra. E a única forma de você impedir que o satanista tome conta da tua casa é você pegar óleo e ungir todas as coisas da tua casa. Ungir faca, ungir garfo, ungir tudo. Porque é a única forma do satanista não poder usar as coisas que estão na tua casa contra você. E as pessoas compram isso de uma forma tão absurda, tão sem propósito. Você fala: não, isso é loucura, pastor. Eu sei que é loucura, mas tem muita gente que compra essa ideia e tem medo do diabo. Ai, pastor, o diabo está armando contra mim. Já repararam? Pastor, olha, o céu fechou, é o diabo que fez o céu fechar. Pastor, eu bati o carro, é o diabo. Pastor, me deu gripe, é o diabo. Não, irmãos, não, nem tudo é. O diabo pode usar essas coisas e agir? Pode.
Agora, uma coisa que nós temos que entender: que todas as coisas procedem de Deus, e todas as coisas prosperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem está no controle de todas as coisas é Deus. Quer ver um exemplo? Você sabe quantas vezes o diabo está no Velho Testamento? Sabe quantas vezes o diabo é citado no Velho Testamento? Nenhuma. Sabe quantas vezes Satanás é citado no Velho Testamento? Porque tem esses dois nomes. Lúcifer, que é o nome latim dado a Satanás, que é chamado anjo de luz, só é usado pela Igreja Católica ali por volta do século XII, XIII, que começa a usar essa figura de Lúcifer. Mas não existe na Bíblia a palavra Lúcifer, tá? Então é Satanás e o diabo. O diabo não aparece nenhuma vez citado no Velho Testamento. Satanás, ele aparece citado 15 vezes. 11 vezes que ele é citado no capítulo 1 e 2 de Jó. Das 15 vezes, ele é citado 11 vezes só em Jó. E vocês se lembram como ele é citado ali? Num determinado dia foram os filhos de Deus visitar Deus, e entre eles foi Satanás. Deus indaga Satanás e diz: viste meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Vi, mas se fizer tal coisa, o que Deus diz? Pode ir e tirar todas as coisas. Por que o diabo não tirou? Sendo que ele falou que ele podia, se tirasse tudo, Jó negaria. Por que ele não tirou? Ele comparece diante de Deus e Deus tem que autorizá-lo, porque ele não tem todo o poder. O diabo age restritamente debaixo do propósito e da vontade de Deus. O diabo não tem autonomia. E hoje se prega o evangelho quase como que o diabo podendo fazer o que ele bem e entende ai da gente. Não é Gênesis, a serpente. É uma das 15. Satanás, né? Satanás aparece. E outra aparece com Davi, quando ele Satanás coloca no coração de Davi de fazer o censo, e o povo é condenado. Por isso Davi é condenado, ele tem que buscar o perdão de Deus. Davi, né? Davi. Então veja, no Velho Testamento a figura de Satanás é muito pequena. E no Novo Testamento é equivalente, vai aparecer umas 30 citações do nome de Satanás, e todas elas com restrições. E a influência, aí vem o problema de Jezabel, que começa a ensinar sobre as profundezas do diabo e esquece de ensinar sobre a profundidade daquele que nós seguimos, que é Jesus. Vamos ver alguns conceitos. Vire a página da sua Bíblia, vá na primeira carta de João, capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3. Filhinhos, verso 7. Não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Preste atenção nisso. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus. Para que se manifestou Jesus? Para destruir as obras do diabo. Durante séculos a ênfase foi dada no diabo, no poder do diabo, no reino do diabo, e começou a se tirar do centro quem? O poder e a autoridade de Jesus, porque o único que tem poder de destruir todas as obras do diabo é quem? É Jesus. Daí você volta algumas páginas da sua Bíblia e vai para a carta de Tiago, capítulo 4. Ele vai falar sobre algo fundamental em relação à forma como devemos nos relacionar com o diabo, porque querendo ou não, nós vamos nos relacionar com o diabo, viu, irmãos? Nós temos que nos relacionar com ele, porque ele é o nosso adversário, ele está ao nosso derredor. Olha o que ele diz aqui, verso 7 do capítulo 4: sujeitai-vos, portanto, a quem? A Deus. Mas o mas aqui envolve o quê? E também não tem como se sujeitar a Deus sem resistir ao diabo. Sujeitar-se a Deus está embutido nisso, o resistir ao diabo. Ele diz: sujeitai-vos a Deus,
mas resistir ao diabo. E o diabo fará o quê? Irmãos, o que o diabo tem que fazer da gente? Fugir. Fugir. Está escrito isso na tua Bíblia? Agora, qual é o segredo para o diabo fugir? É sujeitar-se a Deus. Não se sujeitar à igreja. Não se sujeitar a uma cruz de madeira. Não se sujeitar a um símbolo, a um tatuar, a um amuleto. Mas se sujeitar a Deus. E como que nós nos sujeitamos a Deus? Fazendo a vontade dele, se aproximando dele, buscando a ele, honrando a ele, certo? Se você vai um pouquinho, voltando a algumas páginas dessa sua Bíblia, você chega na carta aos Hebreus, capítulo 2. Ele fala sobre a obra de Cristo e diz: visto pois que os filhos têm, capítulo 2, verso 14 de Hebreus, visto pois que os filhos têm participação comum da carne e sangue, desses também ele, Jesus, igualmente participou, para que por sua morte fizeste o quê? Quem está escrito na tua Bíblia? Destruísse aquele que tem o poder da morte. Já sabia quem? O diabo. Jesus veio para destruir as obras do diabo. E a primeira referência a Satanás na Bíblia está onde? Qual a primeira referência de Satanás na Bíblia? Lá em Gênesis, capítulo 3, vamos lá comigo? Qual é a primeira palavra direcionada ao diabo? Hã? Que é a serpente ali no Éden. Veja o que ele diz, verso 14: então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, Deus a coloca debaixo de maldição, e o és entre todos os animais selváticos, rastejará sobre o teu ventre e comerá pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Já profetizando aqui Jesus Cristo. É a primeira profecia a respeito da vinda de Jesus. O descendente da mulher faria o quê? Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Você pode até causar dano a ele, mas ele te mata. Satanás causou dano a Jesus? Causou. Não foi ele que estava articulando para ir na cruz? Não foi o Satanás que mobilizou a mão de Herodes, a mão dos sacerdotes, a mão de Pilatos? Não foi ele que mobilizou tudo aquilo? Estava debaixo da provisão dos recursos de Satanás, do príncipe deste mundo, para crucificar Jesus. Causou dano a Jesus? Causou. Mas o dano só durou 3 dias, porque ao terceiro dia Jesus ressuscita, se levanta e faz o quê? Esmaga, bem esmagada a cabeça, e diz: eu venci. E quando você começa a ler o Apocalipse, lembra 2 semanas atrás, Jesus se apresenta: eu sou aquele que estive morto, mas estou vivo, e tenho nas mãos as chaves do inferno e da morte. Porque quem era quem? Lá em Hebreus diz que quem reinava por meio da morte? Quem tinha o poder da morte? O diabo. Quando Jesus Cristo ressuscita, ele diz: agora quem tem o poder da morte sou eu. Sou eu que mando. O diabo perdeu o direito. Então percebam que o diabo, ele vai perdendo essa autoridade. E de repente chegamos na igreja, uma igreja hoje acovardada diante do diabo, acovardada diante do medo do diabo. Cultos que promovem o quê? A ação do diabo. O diabo pode falar, o diabo pode falar no microfone, o diabo pode dizer: fala aí, o que você quer fazer contra essa família? Porque eu estou fazendo tal coisa, eu estou fazendo aquilo outro, porque eu estou planejando. Isso é prostituição espiritual. Porque a igreja não é o lugar de promoção do diabo nem das suas obras, mas a promoção de Deus, de seu Cristo e das suas obras. Grandes são as tuas obras, grandes coisas fez o Senhor, grandes coisas fez Jesus por nós. Nós temos a igreja é lugar da divulgação da glória de Deus e não da promoção de Satanás. E a igreja fez isso por muitos séculos, muitos séculos. E ela continua fazendo isso ainda hoje. Continua fazendo isso ainda hoje. O interessante é que quando chegamos em Apocalipse 3,
perdão, Apocalipse 2, lá em Tiatira, ele, quando fala de Jezabel, ele coloca Jezabel quase como sendo uma mulher, quase como sendo não meramente uma profetisa, mas uma igreja. Olha o que ele diz aqui, verso de número 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ou seja, para Jezabel se arrepender. Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a proste de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que a incitam. Matarei seus filhos e todas as igrejas. E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente e coração. O que nos dá a entender aqui que nos dias de Tiatira existiria a igreja de Tiatira, que é a igreja que ama, é a igreja que tem obras, é a igreja que tem fé, é a igreja que tem serviço, é a igreja que tem perseverança, mas no meio, junto, paralelo a ela existe quem? Uma segunda igreja que é prostituta, que é Jezabel. E esta Jezabel tendo que influenciar a igreja de Esmirna, os servos do Senhor. Por isso que ele diz: eu queria que esta prostituta se arrependesse. Daí você fala, mas por que disso? Porque quando você chega no capítulo 17 e capítulo 18 de Apocalipse, ele vai falar justamente sobre a igreja prostituta. A igreja prostituta. E qual é o papel desta igreja prostituta? O que ela faz? Então, dentro disso, nós vemos então que a igreja de Tiatira é uma igreja que está sendo influenciada por essa profetisa, por esta igreja que ensina o povo de Deus, o povo que está na igreja de Tiatira, a se prostituir, que tenta fazer com que os servos de Deus comecem a se relacionar com quem? Com Satanás, conhecendo as profundezas de Satanás. Uma vez eu participei de um culto, eu achei muito engraçado esse culto. Foi, eu acho que, se não me engano, hoje chamado, nem sei se é pastor ainda, mas era chamado Pastor Jurandir. O Pastor Jurandir era tido como o maior bruxo do Brasil, o segundo maior do mundo. E eu estava na igreja Nazareno, lá de Campinas na época, e ele foi dar um testemunho. Era um culto de segunda-feira, umas 4.000 pessoas, saindo gente pelo ladrão, e todo mundo querendo ouvir. E o homem falou 1h30 no testemunho dele. Não, porque o diabo sentava do meu lado, porque eu dirigia com ele, o diabo ia comigo, porque eu fazia, eu fermentava, e papapá. E eu escutando aquilo ali, porque ele falou 1 hora e lá vai pedrada, só falando sobre a vida dele com o diabo. Daí chega um dia, eu encontrei Jesus, fui salvo. Alguém quer aceitar Jesus? Jesus é reduzido quase a uma nota de rodapé, porque o importante é tudo que ele viveu com o diabo. Mas chegou um momento que ele falou uma coisa que eu falei, cara, qual um dos problemas desse tipo de igreja? Ele se converteu, mal se converteu, não teve doutrinamento novo, não teve ensino, não teve um preparo, não teve uma formação de conceitos bíblicos. Já o consagrado pastor, ele saiu pregando, e ele começou a pregar, e ele dentro da sua pregação começou a inserir vários conceitos da sua experiência com as trevas, achando que aquilo era correto. Daí chegou um momento que ele disse assim: olha, houve um dia eu fui convocado para uma reunião no inferno. Isso testemunho dele. Eu fui convocado para uma reunião no inferno, e lá nessa reunião no inferno estava Lúcifer, Satanás e o diabo na mesa. E eu sentei com eles, e eles disseram que o propósito deles era me transformar num demônio. Vamos. Eram três: Satanás, Lúcifer e o diabo. Lúcifer nem aparece na Bíblia. Vá comigo em Apocalipse 12. Veja um pequeno erro teológico desse pregador. Verso 9 do capítulo 12 de Apocalipse diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, e se chama também o que? Satanás. Ele está falando que são 4. Existe lá o dragão, a serpente, o diabo e Satanás? Não, um só. Está dizendo que é um só. Daí esse indivíduo já falou: não, são 3. É uma trindade satânica.
É Satanás busca o diabo. Daí vem um outro conceito que, inclusive, certas doutrinas dentro da evolução do espírito diz que seres evoluídos se tornam anjos. A Bíblia estabelece o seguinte: anjo é anjo, homem é homem, demônio é demônio. Anjo, todos os demônios eram anjos e se transformaram em demônios, certo? Até aqui estamos de acordo? São anjos caídos por causa da rebeldia. Mas homem, por mais que ele se relacione com o diabo, ele nunca vai se tornar demônio. Ele continua sendo homem. Tá? Excetuando, quem sabe, aí forçando muito a interpretação, o anticristo e o falso profeta. Tá? Mas fora isso, homem não se transforma em demônio. Homem sempre será homem e será julgado como homem. Da mesma forma que homem também não se torna anjo. Por mais que nós venhamos a amadurecer a palavra de Deus, diz que nós vamos ter a estatura de Cristo e não vamos ter a estatura de anjos. Então jamais seremos anjos. Tá? Oi? Anjo é conservo. Mas o anjo não é homem. E o anjo está abaixo do homem. O anjo não está acima do homem. O anjo está acima do homem natural, mas está abaixo do homem glorificado em Cristo Jesus. Eles são servos. Quer ver isso daí escrito? Vai lá em Hebreus. O que os anjos são? Hebreus. Verso número 14 do capítulo 1. Ele está falando da supremacia de Cristo. E verso 13 e 14 diz assim: ora, a qual dos anjos a mais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés? Porque ele falou, Jesus não é anjo. Jesus é aquele que se assenta à direita de Deus, a quem Deus se levanta para destruir os seus inimigos. Não são, ele fala, não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para quê? Para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Os anjos são enviados para nos servir. Agora entenda, eles não são empregados nossos. Eles são enviados por Deus para nos servir. Com decreto de Deus. Tanto que o diabo usa esse próprio argumento para Jesus na tentação do deserto. Se lembram? Porque está escrito: darás ordem aos teus anjos a teu respeito, para que não tropece com o teu pé em pedra. Quem dá ordem para anjo não é o homem. Já vi pastor dando ordem para anjo. Já vi igreja fazendo destituição de autoridade de anjo. Já ouviram? Campanha. Não vou dizer a mesma outra igreja. Tua casa foi assaltada porque teu anjo da guarda não está cumprindo o papel. Venha no culto onde nós vamos destituir esse anjo e nós vamos substituir o anjo da guarda. Porque se roubar a tua casa é porque o anjo da guarda teu não está cumprindo o papel dele. Se você bater o carro é porque o anjo não está cumprindo o papel dele. Então vem aqui que nós vamos substituir o teu anjo da guarda. Vai tirar o anjo da guarda e colocar o capeta. Irmãos, é um absurdo as doutrinas que a gente vai vendo no seio da igreja. Diga, né? Tem que falar, né, que cada um de nós tem um anjo, né? Tem um pastor que fala. Olha, a luz da Bíblia diz que o quê? Os anjos do Senhor acamam-se ao redor daqueles que o amam e os livram. Levando em conta esse versículo bem a grosso modo, bem literal, tem um anjo junto comigo, acampado do meu lado. É isso que não entendeu o texto. Mas fala anjos, né? Não fala anjo. Fala anjo. Sim, pode ser um ou mais de um. Ou pode ser uma imensidão. Um anjo foi enviado para Israel, num dia ele matou 10 mil, 20 mil. Um anjo dá conta do recado. É de boa. Não. Anjo não é o Espírito Santo. Anjo é alguém que está conosco, nos acompanha, está ao nosso derredor. O Espírito Santo, ele está, o Espírito Santo está em nós. É bem diferente. E o anjo é um só. Anjo, vamos dizer assim, anjo não é onipresente. Ele só pode estar em um lugar de cada vez. Por isso que, uma vez eu vi uma situação como essa. A pessoa estava lá em Morungaba repreendendo um demônio aqui em Itatiba. Quero dizer uma coisa, olha,
Eu não sei se o diabo tem tão boa audição, mas o diabo é regional. Ele só pode estar em um lugar. Se ele está em Itatiba, eu estou em Campinas, não adianta eu ficar gritando, ô diabo de Itatiba, porque ele não está em Campinas, ele não está do meu lado. Eu posso fazer o quê? Pedir a Deus, e Deus pode dar o quê? Ordens aqui em Itatiba. Mas eu gritar para o anjo de Itatiba, ou eu estou falando muito alto, ou esse demônio tem que ter um ouvido muito atento, porque ele não é onipresente. Nem o diabo é. Nem o diabo é. E nós devemos ter essas considerações. Há um ser só que é onipresente, onisciente e onipotente. Quem é? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por que o Espírito Santo pode estar em todos nós? Porque ele é onipresente. Ele pode estar em todos os lugares. O anjo que, por exemplo, meu anjo, tá? Eu vou chamar de meu anjo, camarada, legal, minha chapa, né? O meu anjo pode ser o teu anjo. Se você estiver junto comigo e você estiver junto comigo, ele pode virar a cara dos dois. Mas se você estiver num lugar ou estiver em outro, ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. É isso, são limitações de presença, porque a onipresença é um atributo de quem? De Deus, não é um atributo dos anjos. Nenhum ser criado tem os atributos divinos de onipresença, onipotência e onisciência. Todos são limitados, tá? Na sua esfera de ação. Beleza? Diga, pastor. Por que chamar a igreja de Jezabel? Qual a razão? Por que chama a igreja de Jezabel? Isso a gente vai falar semana que vem. Bom, Não é mulher. não é por ser mulher. Não, por isso que a igreja não ordena pastora, porque mulher não pode estar na igreja, não tem nada a ver com o sexo feminino. Aqui é no sentido de uma referência ao Velho Testamento, que nós vamos abordar semana que vem. Quem era Jezabel no Velho Testamento e quem é a Jezabel nos dias de hoje, qual a doutrina que ela segue, porque a Bíblia vai falar mais profundo dessa doutrina mais para frente, e a gente vai ver isso semana que vem. Bom? Não entendi o quê? Flor de lis. Então, irmãos, é isso. Espero que tenha abençoado o meu coração.